Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 25. E diz assim: Respondeu, dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Vocês já sabem dessa história, não é? É a história da fornalha. Os amigos de Daniel, os 3 amigos de Daniel, foram jogados nessa fornalha. Os soldados que lançaram eles nessa fornalha foram queimados e morreram na hora, de tão alta que estava a temperatura. E aqueles 3 que foram jogados amarrados estavam soltos e passeando no meio da fornalha. E o rei Nabucodonosor ficou espantado e disse: Não eram 3 os que eu joguei? Como é que estou vendo 4 homens soltos e passeando no fogo sem sofrer nenhum dano? E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. A sua visão estava correta, só que a numeração estava errada. Jesus nunca será o quarto. Deus nunca ficará em último lugar. Ele já estava na fornalha esperando seus amigos. Ele sempre chega primeiro. Ele sempre está lá quando a gente mais precisa. Quando a gente cai, ele já está lá embaixo nos esperando. Quando a gente se perde, ele já está lá no lugar onde a gente pensa que está perdido. Quando caímos no poço, ele já está lá embaixo, nos esperando. Nós nunca estaremos só. Ele está conosco na fornalha. Sabe, a maioria das pessoas pensam que só podem dar testemunho quando o milagre acontece. Quando você vence uma provação, quando tudo foi resolvido. E muitas vezes algumas pessoas dizem: eu não tenho o que contar, eu não tenho como dar um testemunho porque ainda não consegui resolver algumas situações, o milagre ainda não chegou. Mas existe milagre para quem está na fornalha, existe milagre para quem está dentro do poço, e existe milagres para quem está na cova dos leões. Deus está atuando, todas as pessoas estão vendo que Deus está ali com você. Se não fosse assim, você já teria sido destruído por essa provação. Existe testemunho, sim, no fundo do poço. Nas covas dos leões, na fornalha. Onde lançarem um cristão, tem testemunho. Onde lançar um cristão, tem milagre. Deus está lá. Deus nunca nos deixa. O teu comportamento no meio do sofrimento, ele testifica que poderoso é o teu Deus. Ter fé, não desistir, continuar sorrindo quando tudo vai bem, é fácil, sabe? Quero ver essa fé toda depois de ser açoitado, quando o laudo chega, quando a dor te consome. Eu gosto dos testemunhos de Paulo. Ele mostra as suas algemas. Ele diz há quanto tempo está preso. Ele diz que está escrevendo cartas no calabouço. De lá ele pede para que a gente ore sem cessar. Que a gente seja sempre alegre. Eu gosto dos testemunhos de Paulo porque mesmo depois de açoitado ele cantava. Porque mesmo preso ele não desistia de pregar o evangelho. Paulo sempre dava o testemunho dele diante dos governantes, dizendo que ele estava perseguindo cristãos e ele caiu ao chão ao ver a glória de Deus e ali foi transformado. Paulo não dá testemunho dizendo quantas pessoas ele batizou. Ele não diz o que ele conquistou pregando o evangelho em todo o mundo da época. Ele não conta nenhuma vantagem. Quando ele conta os seus testemunhos, ele fala dos seus naufrágios, ele fala dos açoites, ele fala de como ele é perseguido. E você consegue ver em Paulo a mão poderosa de Deus? Eu consigo.
Eu consigo ver Jesus bem pertinho de Paulo. Eu consigo ver Paulo, um homem cheio do Espírito. E, no entanto, ele só tinha sofrimentos, provações, mas ele tinha os olhos no céu. E por isso ele seguia fazendo a vontade do Pai. Tem gente nos olhando, sabia? Tem gente nos olhando. Nesse momento de crise, tem gente nos olhando. E o teu comportamento pode mudar a vida de muita gente. O rei Nabucodonosor, ele viu os soldados que jogaram os 3 amigos de Daniel serem consumidos pelo fogo. E quando a gente vê que alguém fez algo e morreu, quando a gente vê que aquela pessoa que fez a mesma coisa não se deu bem, a gente vê que pela lógica ninguém aguentará aquilo ali. E aí é que o cristão, ele surge dando testemunho. A gente consegue sobreviver na fornalha. Tem pessoas que passam pelos mesmos problemas que nós passamos e elas não aguentam, e elas se desesperam. E muitas até morrem, e muitas tomam decisões erradas. Mas o cristão, ele mostra que é possível, dentro da prisão, dentro do poço, testemunhar que Deus está no comando da nossa vida. Não tem por que se desesperar. A situação é ruim, mas nós estamos com o 4º homem conosco. Ou melhor, com o 1º homem conosco. Ali naquela fornalha estava se cumprindo Isaías 43, 2. Deus disse para os seus filhos que quando eles passarem pelas águas, Deus estará com eles. E quando passarem pelos rios, eles não nos submergirão. Quando passarmos pelo fogo, não nos queimará, nem a chama arderá em nós. Amém? Por isso que o cristão, ele parece que é a prova de bala. Parece que ele é um super-homem, uma super-mulher. Mas, na verdade, a nossa força vem do Senhor, que faz com que a dor não nos mate, mas nos faça fortes, para que a gente continue crendo que tudo é possível quando temos um Deus poderoso do nosso lado. Por isso que o crente passa pela prova dando glórias a Deus. Já ouviu isso? O inimigo espera nos ver desesperado, se contorcendo de dor, murmurando, praguejando. Era assim que o inimigo esperava que acontecesse com aqueles 3 jogados na fornalha. Que eles iam se contorcer ali e ele ia ter prazer em ver eles morrendo. E, no entanto, eles estavam passeando no meio do fogo. O cristão sempre decepciona o inimigo. O cristão não se comporta como ele quer. O cristão sempre faz o contrário, para envergonhá-lo e para exaltar o nome do Senhor. Então continua adorando o teu Deus, mesmo no meio da prova. Você já pediu a Deus que te livrasse do poço, da cova, da fornalha, e de repente você foi jogado dentro dela? Que Deus é esse? Onde Ele está que permitiu isso? A resposta é bem simples. Ele está com você. Ele está no poço te ensinando a depender unicamente dEle. Na cova, Ele está com você e Ele coloca os leões para jejuarem. Na fornalha, Ele está fazendo com que a chama não arda em ti. Os teus inimigos, eles testemunham que só pode ser Deus, aquele que está te sustentando. Não existe outra resposta. Até os teus inimigos, como Nabucodonosor, olhou para aqueles 3 e disse: tem um 4º homem ali e eles estão passeando. O inimigo é que dá testemunho de que Deus está conosco, porque se não fosse Deus nós não aguentaríamos. O 4º homem sempre está contigo, nunca duvide disso. José estava no poço, na escravidão, na prisão. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus estava com José.
Gênesis 39, 2 a 5 e 22 a 23. Não é incrível isso? A gente vê José sofrendo e a Bíblia diz o tempo todo, várias vezes, e Deus estava com José. Daniel estava na cova dos leões e a Bíblia diz que o rei Dario nem conseguiu dormir naquela noite e jejuou por Daniel e logo cedinho saiu de madrugada e com tristeza na voz perguntou: Daniel, acaso teu Deus teria te livrado dos leões? E para surpresa dele, Daniel responde lá de dentro: sim, o meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Olha que coisa linda. A gente consegue testemunhar em todos os lugares de um Deus que nos sustenta no meio das crises. E com os amigos de Daniel não foi diferente. Não foi diferente. O rei viu o Filho de Deus passeando com eles no meio do fogo. Foi um testemunho visível da presença de Deus. E o chamando para fora, eles testemunharam do poder do único Deus, que não deixou nem cheiro de fumaça em suas roupas. Daniel 3, 25 e 27. Muitas vezes, Deus não vai nos livrar do poço, da cova, da fornalha, mas Ele vai te livrar no poço, na cova e na fornalha. E o poder dele vai ser demonstrado nas tuas limitações, nas tuas crises, nas tuas tribulações, nas tuas tempestades. Onde você está, Deus é contigo. E onde Deus está, a vitória é certa. Então não pensa que você está nesse poço sozinho. Você não está. Quando José estava naquele poço, ele sabia que Deus não tinha chamado ele para um poço. Ele sabia que a missão dele não era morrer num poço. Deus tinha dado sonhos a ele, tinha dado promessas a ele. E ele sabia que aquilo ali não era o fim dele. E ele sai como escravo, manso, sem espernear, sem se desesperar. Por mais que as pessoas olhassem para ele e vissem um escravo, Deus estava vendo ali o governador do Egito. E no coração de José tinha essa certeza que Deus estava chamando, conduzindo ele para coisas grandes. E passaram-se anos para que isso acontecesse. Mas aconteceu porque a palavra de Deus é fiel. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, não ficou desesperado. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele orava e conversava e tinha uma amizade profunda com esse Deus. Pelo menos 3 vezes no dia ele estava conversando com o seu Deus. E ele sabia que o seu Deus era poderoso para o salvar naquela cova dos leões. E se caso Deus deixasse que aqueles leões o matassem, ele sabia que seria ressuscitado, que um dia estaria na presença do seu Deus. Todas as nações foram convocadas para adorar aquela imagem que Nabucodonosor havia levantado. Ali havia povos de várias nações, inclusive a nação de Israel estava lá. E ao toque dos instrumentos musicais, toda aquela multidão se curvou diante daquela estátua, inclusive o povo de Israel. E todos se curvaram de uma forma que ficou 3 em pé. Dava para ver de qualquer ângulo que aqueles 3 não se dobraram diante daquela estátua. Aqueles 3 testemunharam fortemente, mesmo sabendo que aquilo ali estava lhe custando a vida. Mas não importava. Se Deus quisesse salvar, louvado seja Deus. Mas se Deus permitisse que eles morressem, louvado seja Deus. Quem está na presença do Senhor sempre vai permanecer na presença do Senhor. Não importa as circunstâncias. E nada pode nos abalar se nós tivermos uma fé firmada no Senhor. Se nós conhecermos a Deus de fato, nós não vamos ter medo de nada. E eles ficaram em pé
E eles tinham essa certeza. Deus não tinha colocado eles naquele reino para virar churrasquinho. Deus tinha colocado eles naquele reino para testemunhar que só o Senhor é Deus. E por isso o Senhor fez questão de descer lá e junto com eles mostrar a todas aquelas nações, porque aquilo ali foi um dos maiores testemunhos já assistidos na época por várias nações, ao ponto de Nabucodonosor ter que glorificar o nome de Deus, porque não tinha como ele esconder se todos os seus súditos conseguiram ver aqueles homens saírem da fornalha sem cheiro de fumaça. Você está passando por provas, está passando por dificuldades, está vivendo crises enormes, está passando por conflitos com teus filhos, com teu esposo, com tua esposa, está passando por problemas no trabalho. Não sei qual é a tua dificuldade, mas Deus é contigo. O quarto homem sempre está conosco nas nossas crises. Então testemunha. Está no fundo do poço? Aproveita para orar. Aí é o lugar onde as pessoas mais oram. Você sabe que Deus não te chamou para esse momento difícil, não sabe? Deus não te chamou para isso. Você sabe quais são os planos de Deus a teu respeito? Pois eles vão se cumprir. Mesmo que o caminho seja esburacado. Mesmo que a rota tenha sido traçada de um jeito muito difícil, porque o caminho sempre é estreito, né? Mas aí não é o teu lugar. O deserto não foi feito para nós morarmos nele. É um lugar de passagem. Já a gente vai estar do outro lado. Deus nunca nos prometeu que nós não passaríamos por aflições. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu que o seu Espírito Santo estaria conosco, nos dando a força, nos segurando até que esse céu se rase e a gente volte para casa. Não sinta solidão dentro dessa cova. Procure o quarto homem. Ele está aí. Peça a ele para se mostrar para você durante essa semana, durante esse dia de hoje, não sei. Peça a ele para te mostrar que ele está contigo. Talvez esse vídeo chegou para você justamente para te dizer isso. O quarto homem está contigo. Ele não vai te deixar. Mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte. Ele não vai te deixar. Ora comigo. Deus querido, nós estamos vivendo dias difíceis. O poço não é um lugar agradável. A cova dos leões dá medo, Pai. A fornalha é um lugar que parece que só saem daqui pessoas mortas. Mas o cristão, ele é revestido da Tua graça. E nós ressurgimos em todas as crises. Quando o inimigo pensa que nos destruiu, a gente sai mais forte. Quando o inimigo pensa que a gente ficou decepcionado com a nossa oração que não foi respondida do jeito que a gente queria, ele descobre que a gente aprendeu a orar. E agora nós oramos com mais força. A nossa oração agora se chama clamor. E nosso Deus sempre responde ao nosso clamor. Não é porque a gente grita e lá de cima Ele escuta. É porque a gente geme e Ele está dentro de nós e atende. E faz os milagres que nós precisamos. Espírito Santo, se não fosse o Senhor, nós não aguentaríamos. Se não fosse o Senhor, nós não aguentaríamos. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado no meio dessas crises. Obrigado porque o Senhor tem arrancado de nós um testemunho poderoso. Tem pessoas que estão nos observando na fornalha e ao invés de nos ver contorcendo de dor, gemendo, reclamando, eles estão vendo a gente passeando alegremente com o quarto homem. Oh Deus, isso não tem preço, isso não tem preço. Como é bom saber que nós temos um Deus de perto que cuida de nós, que segura a nossa mão, que põe a sua mão santa na nossa cabeça para que a gente não enlouqueça, que organiza nossos pensamentos, que nos sustenta, que enxuga as nossas lágrimas, que anota cada uma delas
E um Deus que anota lágrimas, Ele está dizendo, eu vou resolver isso aqui. Você ainda vai colher dessas lágrimas bênçãos sem medidas. Obrigado, meu Deus. Mesmo em meio a tantos problemas, eu ainda consigo te louvar. Nós ainda conseguimos te louvar, Pai. Mesmo doendo, mesmo como Paulo com as costas sangrando, nós estamos testemunhando que existe um Deus poderoso que nos concedeu a vida eterna. Esse corpo pode não aguentar as provações daqui, mas nós receberemos um incorruptível que será capaz de sofrer todos os atritos de um voo pelo universo até chegarmos na nossa casa. Obrigado, meu Deus, porque existem promessas poderosas a nosso respeito. E em todas elas tem o sim e o amém, ou seja, vão acontecer, porque a boca do Senhor disse. Dá-nos um dia de paz, dá-nos um dia de boas notícias, renova as nossas forças, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.